E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e não tem jeito, se aproximando de lançamento de jogos de Pokémon, o hype fica na altura e começa a surgir aqueles rumores e vazamentos que já temos coberto aqui no canal. E o vídeo de hoje é novamente sobre isso, mais uma vez focado em Pokémon Legends Arceus, o mais aguardado jogo da franquia. A gente tem falado sobre a possibilidade de novos Pokémon e Hisuian Forms aparecerem nesse game, e hoje falaremos ainda mais sobre isso, então assiste até o final, porque eu acho que eu tenho informações quentinhas pra vocês. Mas antes, não esqueça de já deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, beleza? É de graça e só assim você vai ficar por dentro de tudo sobre o mundo Pokémon. Aproveita e me responde aí embaixo qual Pokémon você adoraria que ganhasse ou uma Hisuian Form ou uma nova evolução, beleza? Comenta aí e bora ver quem consegue acertar. Mas agora sim, chega de enrolação e bora pro vídeo. Quem acompanha meus vídeos sobre rumores e possíveis vazamentos já conhece esse carinha aqui, ó, o Eclipse, um dos leakers mais famosos atualmente lá no Twitter. E parece que ontem deu a louca no cara. Ele mesmo compilou uma lista de novas Hisuian Forms e novos Pokémon que aparentemente estariam confirmados em Legends Arceus. Então vamos dar uma olhada nessa lista aqui para ver se tem algo de novo e vamos comentando um por um. Começando pela Hisuian Form das evoluções finais dos iniciais de Legends Arceus, né? Hisuian Decidueye, Hisuian Samurott e Hisuian Typhlosion. Já falamos várias vezes sobre eles aqui no canal. Inclusive, antes de começar esses rumores, a gente já especulava que isso pudesse acontecer. E ao que tudo indica, sim, teremos Hisuian Forms de Pokémon iniciais, pelo menos das suas formas finais. O próximo da lista é o Hisuian Growlithe, e esse já foi confirmado oficialmente, já foi lançado em trailer, então não temos nada que falar a mais sobre ele. Continuando com Hisuians Voltorb e Electrode, essa é uma das linhas evolutivas mais comentadas pelos rumores e possíveis vazamentos, muito porque agora teremos uma nova forma de Pokébola, né? A Pokébola antiga, lá da época de Hisui, anos antes da Sinnoh que a gente conhece. Então, por isso, como teremos uma nova Pokébola, muitos acreditam que seria plausível, né, factível, a gente apontar para uma nova forma do Voltorb. Isso porque naquela época as Pokébolas não eram exatamente como conhecemos hoje. Inclusive, vou botar aqui na tela a comparação das duas Pokébolas, a Pokébola antiga de Legends Arceus e a Pokébola que a gente se acostumou a ver. E o Voltorb clássico, ele é claramente baseado nessa Pokébola que a gente já conhece. Então, seria muito esquisito esse Voltorb existir antes da invenção dessa Pokébola. Por isso, caso o Voltorb de fato apareça em Legends Arceus, é plausível que ele tenha uma aparência diferente, talvez mais inspirada nessa Pokébola antiga, beleza? Continuando com o Hisuian Sneasel, falamos bastante sobre Sneasel no último vídeo de rumores, aquela imagem que eu vou botar novamente na tela aqui, que aparece uma sombra de um possível Pokémon auxiliando o personagem a escalar uma montanha em Hisui, apontaria justamente ou para um Hisuian Sneasel ou para uma nova evolução desse Pokémon, beleza? Pode ser que o Sneasel que a gente conheceu em Johto apareça da mesma forma em Hisui, só que aí ele ganharia eventualmente uma nova evolução diferente do Weavile, que seria o responsável por fazer justamente isso, ajudar a gente a escalar as montanhas. Aí vem Hisuian Zorua, Hisuian Zoroark e Hisuian Braviary, todos eles já foram confirmados oficialmente, todos eles já tiveram trailers em que eles foram mostrados, inclusive posso apresentá-los aqui na tela de vocês com algumas imagens dos trailers, mas não temos muito mais o que falar sobre esses Pokémon, porque já foi falado em outros vídeos. Sempre que um Pokémon novo é anunciado, eu trago toda a backstory, toda a lore dele, pelo menos o que é a princípio oficialmente mostrado, principalmente no site oficial dos jogos, beleza? E agora a gente entra numa parte bem interessante dessa lista, porque ele fala agora aqui de Hisuian Gumi, Hisuian Sligo e Hisuian Gudra. Toda a linha evolutiva do pseudo lendário de Kalos ganharia novas formas de Hisui. E isso é muito interessante, porque é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui no canal, sobre a possibilidade da Gudra e das suas pré-evoluções ganharem uma nova forma de Hisui, beleza? E esse assunto não acaba aqui não, assiste o vídeo até o final, porque eu vou falar mais sobre a Hisuian Gudra ainda hoje, inclusive sobre os potenciais tipos que essa nova forma teria. E encerrando a lista de variações regionais do Eclipse, temos o Hisuian Avalanche. Já falamos sobre ele, né? No último vídeo a gente
gente apresentou até aqui as charadas que o Riddler chinês mostrou pra dar um teaserzinho dos novos Pokémon, e uma dessas charadas era uma grande embarcação que parecia de gelo, e aí aparentemente remeteria justamente ao Avalugg. Inclusive também temos informações sobre a tipagem desse Pokémon, e já eu falo um pouquinho sobre isso, mas vamos continuar aqui na lista do Eclipse. A segunda parte da lista do Eclipse é falando sobre novos Pokémon. A gente já conhece alguns, então a maioria dos Pokémon que ele bota aqui são esses conhecidos, como é o caso, por exemplo, do Weirder, do Basculegion e do Kleavor, que são respectivamente evoluções para Stantler, Basculin e Sneasel, beleza? O quarto nome que o Eclipse apresenta é justamente sobre a evolução do Hisuian Sneasel, que do jeito que ele coloca, claramente dá para perceber que não se trataria de um Weavile, mas a gente também já falou um pouquinho sobre ele no vídeo passado, não temos ainda nenhuma novidade. Vamos continuar o vídeo porque tem mais coisa interessante para mostrar. Quem assistiu esse meu vídeo que eu tenho tanto repetido, o último vídeo sobre rumores que eu postei alguns dias atrás, lembra que eu falei que aparentemente a gente vai ter 17 Hisuian Forms e 7 novos Pokémon, totalizando 24 monstrinhos, beleza? Por essa lista do Eclipse, isso se repete, só que um Pokémon especificamente me faz bastante falta e o Eclipse comentou sobre ele, o possível Hisuian Arcanine. O Eclipse fala sobre nesse outro tweet dele, ó. E sobre o Arcanine, é um novo Pokémon ou uma Hisuian Form? De novo, sintam-se à vontade para acrescentar qualquer coisa que vocês quiserem nessa lista. Eu apenas compartilhei a lista conhecida pra gente começar. Então ele fala mais ou menos que todos esses Pokémon, ainda que tenham alguns que ainda não foram oficialmente confirmados, meio que já foram decifrados daquelas charadas do Riddler chinês. Só que aí entra um novo personagem em toda essa história, que é a primeira vez que eu vou mencionar aqui no canal, que é o Riddler Cool. Eu sei que o nome é estranho, mas é isso mesmo. Esse perfil no Twitter está clamando ser o próprio Riddler chinês. Então, ele que teria, a princípio, revelado todas aquelas charadas para que a gente pudesse começar a tentar descobrir quais Pokémon apareceriam ou com novas formas ou com novas evoluções, beleza? Inclusive, num tweet mais antigo, ele posta essa imagem que a gente tem utilizado bastante com as charadas do Riddler chinês, e ele diz literalmente que a Centrolix roubou dele. E a gente já mencionou aqui que tá rolando uma treta nesse meio de leakers de Pokémon, porque parece que a Centrolix vive falando que tem insiders, que tem infiltrados, que tem fontes diretamente na Pokémon Company, mas na verdade muitos dizem que eles só roubam informações de outras fontes e tweetam como se fossem deles, beleza? No fim das contas, a gente sabe que é uma grande disputa desses leakers por atenção da comunidade Pokémon, porque eles sabem que tá todo mundo hypado para saber um pouquinho de informação que a gente ainda não sabe. Mas enfim, Fantasmas, por que eu tô trazendo hoje o Riddler Cool ao vídeo? Porque ele mencionou essa lista que a gente viu anteriormente que o Eclipse postou, e ele falou que a lista tá errada. Mas aí eu pergunto pra vocês, o que estaria errado nessa lista? Bom, as possibilidades principais são duas, e eu vou contar pra vocês a partir de agora. A primeira possibilidade seria sobre a linha evolutiva do Hisuian Sneasel. Aqui temos mais duas possibilidades, ou que o Sneasel não ganharia uma Hisuian Form e ele apareceria na forma que a gente conhece em Legends Arceus e eventualmente evoluiria para uma nova forma, ou então que ao invés de evoluir para uma nova forma, o Hisuian Sneasel evoluiria para o Hisuian Weavile. Eu apostaria mais na primeira possibilidade, talvez parecido com o que aparentemente vai acontecer com o Scyther. O Scyther em Legends Arceus, ao que tudo indica, será o Scyther que a gente conhece mesmo. E aí ele evolui para Kleavor. Acho que o Sneasel poderia ser a mesma coisa, teríamos o Sneasel que a gente conhece, e aí ele evoluiria para um novo Pokémon. Agora, a segunda possibilidade de erro é em relação à linha evolutiva do Hisuian Goodra. Muita gente acredita que é bem provável que toda essa linha evolutiva ganhe Hisuian Forms. Então talvez só Goodra ganharia uma Hisuian Form, enquanto Gumi e Sligo continuariam com a mesma forma, com o mesmo design que a gente conhece
aparece desde a 6ª geração. Ali, mas por que você não tá descartando toda a linha evolutiva da Gudra? Bom, porque esse próprio perfil aqui, o Riddler, afirmou que a Gudra está dentro daquelas charadas. Eu vou botar de novo aqui a imagem das charadas e pergunto para vocês conseguem identificar alguma dessas imagens que seria justamente apontando para uma nova forma da Gudra? Então, se você respondeu a imagem de número 8, com esse anel metálico que lembra uma espécie de dragão, você acertou. Segundo o próprio Riddler Q, essa imagem se refere à nova forma da Gudra, e o próprio já cravou qual é a sua tipagem: dragão, que ela já tinha, e metal. E aí muita gente começou a pensar, beleza, dragão e metal, mas como Gumi e Sligo se tornaria um Pokémon metal? Claro que toda aquela gosma que essa linha evolutiva produz pode, numa nova lore, ganhar propriedades e características metálicas, o que explicaria a nova tipagem. Mas por um lado visual, de design, Gumi e Sligo se transformarem numa Gudra metálica é um tanto quanto bizarro, né? Então, baseado nessa tipagem, muitos meio que voltaram atrás e apostam que toda a linha evolutiva ganhará sim Hisuian Forms. O que vocês acham? Só Gudra ganhará Hisuian Form ou faz mais sentido refazer toda a linha evolutiva? E por fim, falta falar sobre a tipagem dessa possível nova forma do Avalanche, e é novamente o Riddler Q que aponta para uma pista sobre isso. Não é surpresa para ninguém que a imagem de número 10 daquela lista de charadas vazadas apontaria eventualmente para o Avalanche, né? E é isso mesmo que o Riddler fala. Só que ele diz algo a mais. Ele fala que o nome chinês desse Pokémon aponta para a nova tipagem que ele vai ter em Legends Arceus. Mas seria isso possível? Afinal, o Avalanche foi lançado anos atrás. Vamos dar uma olhada. Segundo a Boapedia, o nome chinês do Avalanche é Bingyangguai. Desculpem a pronúncia, eu não sei falar mandarim, beleza? Só que, logicamente, alguém já pegou esse nome, botou no Google Tradutor para tentar descobrir qual que é a nova tipagem do Avalanche em Legends Arceus. E sabe o que isso significa em inglês? Bingyangguai é monstro de gelo e pedra, Ice Rock Monster. Ou seja, juntando todos os pontos, esse possível novo Avalanche, em teoria, um Hisuian Avalanche teria os tipos gelo e pedra. É isso, eu tô tendo que ficar de olho em vários perfis de possíveis leakers, dar aquela peneirada pra ver o que é mais confiável e menos confiável, mas sempre lembrando que nada disso é 100% confirmado, tudo por enquanto é rumor, beleza? Mas aí, vocês acreditam nos leakers de Pokémon? Quais monstrinhos você acha que terão novas formas em Legends Arceus? Comenta aí embaixo. Deixa o like, se inscreva no canal. É isso, conto sempre com o apoio de vocês. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima.